Rufen los tambores, sabemos la convocación de la selección brasileira. Peraí, tá achando que eu vou falar o que? Espanhol, argentino? Negativo não, hein? Aqui é Brasil, meu irmão. Começou agora a convocação da seleção brasileira de Fernando Diniz. A primeira convocação da seleção no primeiro ciclo de Fernando Diniz. Como goleiros temos Alisson, Bento e Ederson. Laterais, Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Surpreendeu, hein? Vamos combinar. Como zagueiros temos Gabriel Magalhães, Ibañez, Marquinhos e Nino. Na volância agora, André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Rafael Veiga. Como atacantes temos Antony, Martinelli, Matheus Cunha, o Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Vamos por parte, claro, de algumas novidades. No gol, nada demais, né? Mais ou menos aquilo que já estava previsto. Talvez a exceção do Everton tenha surpreendido muita gente também, né? Mas o Bento já merecia as oportunidades. A seleção brasileira sem o Alisson tomou muitos gols, então ele pode voltar a ser titular, e o Ederson também tá numa fase absurda, então claro, pra mim, eu achei a convocação merecida. Como laterais nós temos o Danilo, que também já sempre teve, o Wanderson, que também de certa forma é uma novidade, o Caio Henrique também, e o Renan Lodge, que havia sido sacado pelo Tite na época. Como zagueiros temos Gabriel Magalhães, esse sim que tava sendo injustiçado pra caramba, finalmente convocado e achei um acerto do caramba do Diniz, hein? O Ibañez, que agora tá no futebol árabe, que era da Roma, achei um acerto sim também. O Marquinhos permanece, e o Nino surpreendeu, hein? O Nino vale lembrar em nome de confiança de Fernando Diniz, hein? Como meias temos André, esse André joga demais, hein? André do Fluminense, vou dizer, esse cara corresponde muito. O Bruno Guimarães, que já era esperado, né? O Casemiro, cão de guarda, como esse cara tem o respeito da galera, hein? O cara simplesmente continua sendo convocado custe o que custar. O Joelinton, que fez uma excelente participação com a seleção, merece tá aí. E Rafael Veiga, esse que joga demais também, um absurdo do Palmeiras. Como atacantes, temos o Antony, que após polêmicas envolvendo sua vida pessoal e algumas oscilações volta a permanecer na seleção brasileira. O Gabriel Martinelli, esse que merecia, viu? Esse merecia muito. O Gabriel Martinelli, a volta dele para a seleção brasileira é muito importante, eu cravo aqui. Esse cara tem um futebol absurdo e só vai dar orgulho pra gente. Temos o Matheus Cunha, jogador do Wolverhampton, esse que não é o goleiro do Flamengo. O Neymar, claro que pelo amor de Deus, galera, não dá pra ver uma seleção brasileira sem Neymar Júnior, tá? Não tem como dizer diferente disso. Neymar merece e obviamente merece continuar sendo camisa 10. Não tem o que fazer. Neymar é que nem estrela cadente, ele merece a convocação. Ah, mas porque foi pra Arábia, eu sei, eu não gostei também. Mas eu tenho o que fazer, é Neymar mais 10 ainda na seleção brasileira. Quando ele se desfalcou, por exemplo, vimos como a Neymar dependência ainda afeta a seleção. Temos de novo o Richarlison. Olha, o Richarlison, vamos lá. O Richarlison eu sei que na totalidade não é um bagre completo. Ele é um jogador até interessante em alguns aspectos e funcionalidades. Mas olha, a fase dele tá difícil. Para ele ser um 9 absoluto na seleção, olha, eu acho que ele ainda não se provou. Mas claro, é apenas a minha opinião, abstrato. Você pode dar a sua também. Temos o Rodrigo do Real Madrid, merecidíssimo, né? Apesar de não começar também na pré-temporada do Real Madrid, ele segue sendo o Rodrigo. Um cara talentosíssimo que pode ser muito útil. E temos, claro, o Vini Malvadeza, né? O Vini merece muito essa vaga também, não há dúvidas. E na realidade, eu achei que a convocação do Fernando Diniz seria bem mais polêmica do que foi. Achei que seria bem mais cheia de complicações e bem mais incógnitas. Eu achei que, no geral, não foi uma convocação ruim. Até mostrou, inclusive, que tem um certo domínio e que tá estudando futebol mesmo. Com exceção de algumas predileções meio confusas, né? Algumas apostas que o próprio Diniz fez de acordo com sua visão de jogo no Fluminense. Mas será que não faltava um certo carinha? É, o Daverson. Mas você achou que eu ia esquecer do nome do Vitor Roque? Jamais. Vitor Roque faltou na convocação, hein? Dava pra ter levado o Vitor Roque. O Endrick tudo bem, ainda tá em formação. Mas o Fernando Diniz, por que que tu não levou o Vitor Roque? Mas aí, por que que o Diniz não convocou o Arrascaeta? Olha, se você não entender isso aqui, pode pular o vídeo, viu? Só não convocou o Germancano também, porque assim como o Arrascaeta, ele não é do Brasil. Alguns também contestaram a ausência de Lucas Perry, ele que vem sendo um goleiro essencial para o Botafogo. É um fato que sim, uma convocação nunca vai ser totalmente unânime, sempre vai faltar alguém que vai chamar a atenção. Mas no geral, não foi tão ruim assim quanto eu achei que fosse. Será um novo momento de ciclo para a seleção brasileira. E aí fica a dúvida, será que o Neymar terá capacidade novamente de nos guiar como principal camisa 10 da equipe agora jogando pelo Al Hilal? Será que Vinícius Júnior enfim terá sua capacidade realmente prometida na seleção brasileira e conseguirá dar prosseguimento a isso? É um fato que Neymar é o jogador brasileiro mais influente do planeta, não somente em seguidores, em fama, também em polêmicas, mas também é um cara extremamente diferenciado. Vimos na Copa do Mundo que nem mesmo fisicamente bem
quando ele estava no limite contra a Croácia, ainda assim conseguiu tirar um golaço da cartola e mostrou que era o Neymar Júnior que a gente sempre conhecia. O Neymar, como camisa 10, também tem se tornado um cara muito experiente, 31 anos, então ele já tem adquirido uma grande casca grossa no futebol. O Neymar, que por muitas vezes parecia marrento antigamente e até mais problemático, tem obviamente adquirido uma certa maturidade em relação a não cair tanto, a ter um discernimento melhor das jogadas e a inclusive parar de ser um ponta para jogar mais na 100. E inclusive a característica de ser agora um jogador mais centralizado, diferentemente de outros momentos que ele era ponta por ter mais velocidade. Certamente Fernando Diniz aponta no Neymar uma característica importante. Como o Fernando Diniz já havia falado, o Neymar para ele é uma grande aberração. Um jogador que claro pode atribuir todas as características necessárias que a seleção brasileira pensa se realmente quiser continuar degringolando e desenvolvendo um futebol absurdo. A Copa do Mundo de 2022 foi um grande alerta, grande de risco que o individual pode até ser bom, mas precisa acima de tudo ser competitivo. De nada adiantaram várias estrelas que no fim das contas acabaram por não fluir o scratch canarinho, principalmente por conta também de problemas extracampo que acabaram por dificultar a relação da seleção brasileira. As eliminações doeram, claro, mas a gente que é brasileiro não desiste nunca. Sei que muitos brasileiros, inclusive, já desistiram de tudo e acabaram por abandonar a seleção no meio do caminho. Afinal de contas, derrotas frustrantes, traumáticas como forem, e claro, a expansão de outras seleções fizeram muitos torcedores brasileiros que não vão com a cara tanto assim na seleção acabarem por migrar de clube, ou melhor dizendo, de seleção no caso. Seleção argentina, seleção alemã, seleção espanhola, seleção italiana, muitos são os torcedores que migraram de seleção. Eu não sei você que tá assistindo o vídeo, mas da minha parte, continuo torcendo para a seleção brasileira. Afinal de contas, somos a maior, somos pentacampeões do mundo. Você pode dizer até que hoje não é tão respeitada, é verdade, mas a verdade é que a história também não se apaga. Muitas seleções queriam ter a magia e o brilhantismo da seleção, principalmente para mostrar pro mundo porque somos pentacampeões. O tal hexa que a gente tanto fala, hexa, parece que não vem, né? Sempre a gente fica nessa, e o hexa fica sempre adiado por 4 em 4 anos. Mas a esperança, claro, é a última que morre, e isso o brasileiro já tá acostumado, seja na sua vida, seja para conseguir o pão de cada dia, seja também para desbravar o mundo, seja também para ser guerreiro. E é por isso que a seleção brasileira continua com o apoio de muitos. Apesar de muitos desconfiados e desconfiantes, seguimos sendo a seleção pentacampeã, e é por isso, claro, que eu quero acreditar que dessa vez vai dar certo. É a nossa função, né? Torcer sempre. Fazer o quê? O que você achou da convocação atual da seleção brasileira? Coloca fé no Brasil do Fernando Diniz para ir pra frente? Comenta aqui, é claro. Não deixe de comentar. Obrigado por ficar aqui mais uma vez e eu te vejo, claro, no próximo vídeo. Você sabe, tamo junto. Até mais, até a próxima, valeu! Pro meio, lá vem o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Brasil! É do Brasil! É penta! Acabou! Brasil! É penta! É penta! O Brasil é pentacampeão mundial! Adriano, cortou pro meio, bateu Adriano! Gol! Numa bomba espetacular!